Vamos lá. O Gusdorf, ele fala uma coisa que é fundamental. Primeira dica, que ele fala que é o seguinte: transformar memórias em significado. Essa é a primeira dica, transformar memórias em significado, ou seja, compreender a autobiografia como uma construção significativa, de tal modo que todos nós temos um conjunto de memórias na nossa cabeça, beleza? E essas memórias, elas precisam encontrar um significado na realidade, ou seja, as nossas memórias, elas precisam de algum modo estar articuladas com a vida que a gente está construindo. Uma pessoa agora, né, me escreveu o seguinte: mas você não teve as dificuldades que todos nós temos, né? Você nasceu em berço de ouro. Olha só que interessante, eu tenho muitas memórias na minha vida, né? Eu tenho uma história, evidentemente, factual, ou seja, algo que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 10 anos. No entanto, o que permanece em mim são as memórias. E as memórias, elas têm que ter um significado. Ora, dependendo da história que eu queira contar, atenção, o Ítalo está contando a história daquele que será o imperador do Brasil, o imperador benévolo, o imperador que vai levar essa nação a níveis de prosperidade espiritual, material e intelectual nunca antes vistas. Essa é a história que o Ítalo está contando, tá? Essa é a história do Ítalo, perfeito? É a história que o Ítalo deseja contar acerca de si. Em que medida memórias da minha vida, em que medida o sofá rasgado que eu tinha na minha casa em Vila Isabel, ou em que medida, o dia que o meu amigo, Rafael disse que não queria mais jogar bola, em que medida isso tudo se articula com a narrativa que o Ítalo está contando. Então a primeira coisa, no final das contas, você tem que saber qual é a tua história, qual a história que você quer contar, quem você deseja ser, perfeito? Se você não sabe quem você deseja ser, meu amigo, né? As memórias, elas aparecem não como uma força, mas elas aparecem como demônios que mordem o seu calcanhar, que entram pela sua narina, que asfixiam as suas vias aéreas, que tapam os seus olhos, revelando só de quando em quando um universo fragmentado. É isso que acontece com quem não tem a unidade da própria vida dentro do seu próprio coração, quem não sabe ou não busca saber por que está nessa existência. Perfeito?